temos trabalhado esse tema, o tema que surgiu em virtude da pandemia: desafios em tempos de Covid-19. Abra sua Bíblia para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 6, leremos dos versículos 1 a 15. É um evento muito conhecido, eu acredito, por todos vocês. O Senhor Jesus realizou uma série de milagres enquanto passou aqui por essa terra e na presença dos seus discípulos. Alguns desses milagres nós já examinamos à luz da palavra de Deus aqui juntos, durante esses desafios de Covid-19. Não sei se vocês lembram, mas nós já vimos aqui, a semana passada mesmo, o milagre da transformação de água em vinho. Mas nós começamos essa série de mensagens, e hoje, se você já perdeu a conta, hoje é o 13º domingo em que nós estamos de quarentena. Já é o 13º domingo em que estamos aqui nos apoiando na internet para chegar até vocês. E entre esses 12 domingos passados, repito mais uma vez, tratamos no domingo passado da transformação de água em vinho, começamos a série de mensagens com Jesus acalmando a tempestade, já falamos também do grande e o maior de todos os milagres, que foi a ressurreição de Cristo, quando pregamos sobre a ressurreição no domingo de Páscoa, e também tratamos aqui com vocês sobre a pesca maravilhosa. Lembra quando Jesus entra no barco de Pedro e em seguida pede que Pedro volte para o mar para a pesca, e pescaram uma quantidade imensa de peixes, a ponto que a rede quase se rompia. Então, entre tantos milagres realizados por Jesus, hoje nós vamos observar mais um no Evangelho de João, capítulo 6, lendo dos versículos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para um monte. Muito bem, o que podemos aprender hoje e tirar de desafios nesse texto bíblico para nossas vidas? Eu queria chamar a sua atenção para, primeiramente, no versículo 2. Quando no versículo 1 nós vimos que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, é o mesmo lago também que a Bíblia apresenta como lago de Genezaré. Então Jesus realizou muitos milagres no entorno desse mar, bem como até passando por sobre esse mar. E Jesus mais uma vez convida os seus discípulos para ir ao outro lado do mar. E o versículo 2 diz que grande multidão o seguia. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Esse evento que nós vamos agora analisar, irmãos, é um dos poucos eventos que os 4 evangelistas narraram.
Nós temos entre tantos milagres que Jesus realizou, poucos deles narrados nos 4 evangelhos. Alguns milagres são narrados por 3 evangelistas, outros por 2, alguns deles até por um único dos evangelistas. Mas esse evento da multiplicação dos pães é um dos poucos eventos narrado pelos 4 evangelistas. Então eu acredito que, por ser narrado pelos 4 evangelistas, seja um evento importante e tenha muito a nos ensinar. E nesse versículo 2 eu quero destacar algo, que a multidão o seguia, e a multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Sem sombra de dúvidas, meus amados irmãos, muitos seguem a Jesus movidos por interesse. Eu já tenho pregado e anunciado aqui na igreja isso. Você talvez conheça pessoas que são motivadas a se aproximar da religião, a se aproximar de Jesus, movido e motivado por interesses pessoais. E aqui nós tínhamos uma multidão que seguia Jesus, motivada por o quê? Motivada pelos sinais que eles viam, observavam e que Jesus realizava por sobre os enfermos. Outros evangelistas, inclusive, narram que nessa ocasião, Jesus curou vários enfermos. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui, é que independentemente de quais sejam as motivações pelas quais as pessoas são atraídas a chegarem até Jesus, ou atraídas a ir para a busca da religião, nós temos que ter os nossos olhares atentos a isso. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de desespero, uma época de angústia. Nós temos recebido visitas nas nossas transmissões, nós temos recebido mensagens, você talvez tenha conhecido pessoas em desespero, em busca de uma palavra. Muitas pessoas têm se aproximado em busca de uma ajuda financeira, de uma ajuda, quem sabe, em busca de alimento, em busca de um encaixe, quem sabe, para receber medicamentos. Nós temos visto as filas que têm, irmãos, se multiplicado, por exemplo, em busca de um auxílio do governo. E hoje também as pessoas estão em filas incalculáveis em busca de Jesus. E nós precisamos ter os nossos olhares atentos a essa realidade. Não podemos perder essas pessoas de vista, principalmente porque nesses tempos nós não podemos perder, irmãos, algo que Jesus nunca jamais perdeu em sua vida, mas que era o seu motor propulsor, e que deve ser o motor que move a igreja, que é um dos sentimentos mais nobres que eu devo alimentar no meu coração e você no seu. Nós não podemos perder a fé nas pessoas, não podemos desacreditar das pessoas, porque por mais que pessoas estejam sendo atraídas por interesses próprios, o que você e eu não podemos é generalizar, porque Jesus jamais generalizava situações. Jesus sabia que no meio dessa multidão, ainda que alguns se aproximassem movidos por interesse, Jesus conhecia o coração de muitos que sinceramente se aproximavam dele em busca de uma palavra de alento, em busca de um socorro e de um alívio para as suas almas. Então você e eu, a igreja do Senhor Jesus, não pode perder nesses tempos a compaixão. O texto de João não cita a palavra compaixão, mas os outros 3 evangelistas dizem que Jesus, quando vê essa multidão se aproximando, ele se move de íntima compaixão. O que você tem sentido por as pessoas hoje que te cercam? Será que ao assistir um noticiário, será que mesmo caminhando pelas ruas e vendo o desespero espelhado no rosto das pessoas, a necessidade muitas vezes de alimento por muitas famílias, a necessidade de um socorro, tem tirado do seu coração o sentimento mais nobre chamado misericórdia e compaixão? Nós não podemos perder a compaixão, e esse é o primeiro grande desafio em tempos de Covid-19. Você não pode perder a compaixão, eu não posso perder a compaixão. Nós temos que ser compassivos com todas essas pessoas que estão enfrentando dificuldades. E o que mais dizer dos nossos irmãos em Cristo? Nós não podemos nos calar, nós não podemos cruzar os nossos braços. Está tudo bem contigo?
Você está recebendo o teu salário? Você está empregado? Você tem o que comer? Você tem o que vestir? Amém, louvado seja Deus. Mas nós não podemos perder, irmãos, a compaixão. E os nossos olhos, os olhos de Jesus sempre estavam voltados para a multidão. Os olhos de Jesus enxergavam pessoas, tanto que aqui está dito que grande multidão o seguia. E Jesus não os perdeu de vista. O primeiro grande desafio para você e para mim é não perdermos a compaixão. Compaixão significa sofrimento comum. Compaixão significa misericórdia. E eu poderia até fazer uma pergunta agora. Eu tenho certeza que muitos da igreja que já ouviram inúmeras vezes eu dizendo o significado da palavra misericórdia, diriam agora: pastor, eu sei o que significa. É a junção de duas palavras. A etimologia da palavra misericórdia contém a palavra misere, de miséria, e cardia, de coração. Compaixão, misericórdia, é eu colocar o meu coração na miséria. É eu me colocar no lugar do outro. É eu me sensibilizar. E a gente parece que nesses tempos acaba perdendo a esperança, acaba desacreditando dos seres humanos. Mas no meio da multidão que foi em busca de Jesus, ainda que alguns estavam sendo movidos por interesse, Jesus sabia que haviam muitos sinceros. E você não pode desacreditar. Eu não posso. A igreja não pode fechar as suas portas e cruzar os seus braços, porque cada um de nós prestaremos contas a Deus. E se alguém vem movido único e tão somente por interesse, eles prestarão contas a Deus. Mas o que vem à mão para que nós possamos fazer, nós devemos fazer. Esse texto nos apresenta o primeiro grande desafio. E o primeiro desafio é não perder a compaixão. O segundo desafio, continuando a leitura, Jesus sobe ao monte, assenta-se ali com seus discípulos. Aqui nós temos um detalhe de que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E no versículo 5 nós vemos Jesus levantando os olhos e mais uma vez vendo essa grande multidão, e essa multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, presta atenção na pergunta que Jesus faz a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Eu quero que você note que Jesus faz a pergunta na primeira pessoa do plural. Ele não faz no singular dizendo: o que eu farei? Onde eu comprarei? Mas ele não joga a responsabilidade também única e tão somente para os discípulos, dizendo: onde vocês comprarão? Mas ele se inclui. Ele diz: onde compraremos pão para esses comerem? Jesus se inclui na solução que ele estava querendo trazer para esse problema. Jesus já anteviu o problema, já sabia que aquela multidão teria fome, e Jesus se coloca no meio da solução, perguntando: onde compraremos? Sabe, meus amados irmãos, nós muitas vezes, nesses tempos de agonia, nesses tempos de desespero, às vezes nos esquecemos de Jesus. Nós nos esquecemos que Jesus está incluído nos nossos problemas também. Jesus faz parte da nossa vida. Jesus quer partilhar dos nossos problemas conosco. Jesus quer nos auxiliar e quer nos ajudar, mas parece que às vezes em meio de desespero, nós nos esquecemos que Ele está incluído em nossas vidas, e que Ele está com a gente, querendo nos ajudar, e a gente quer resolver sozinho. E quando a gente quer resolver sozinho, a gente responde como o Filipe responde. Sabe como é que o Filipe responde no versículo 7? Senhor, 200 dias de pão não lhe bastarão. Ele se esquiva. O Senhor não está perguntando quanto que a gente precisa para comprar pão. Jesus não perguntou quanto que a gente tem de dinheiro. Ele só fez uma pergunta: onde compraremos pão? Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus está conosco e que promete não nos abandonar. Ele está conosco no meio de toda essa pandemia, meus amados irmãos. Se você um dia já confessou a Ele os seus pecados, já reconheceu-se pecador, já creu na mensagem da cruz, se você já entregou-se a Ele, já convidou para ser o seu Senhor e Salvador, Ele não te abandona. Esse é o mesmo Jesus que diz em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado, eu quero te aliviar.
Eu quero compartilhar com você da minha mansidão, eu quero dar para você uma direção, aprenda comigo, venha, entregue a mim. Mas muitas vezes nós estamos lutando como se estivéssemos sozinhos. Mas um segundo erro, irmãos, é quando nós nos esquecemos de que Jesus está com a gente e a gente acaba se excluindo também, tirando o corpo fora. É dizendo, eu não estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Ema, cada um com seus problemas. Essa multidão veio para cá porque quis. Essa multidão está aí só movida a interesse, Jesus. Despede logo. Os outros evangelistas, eles tocam nessa particularidade, em que os discípulos já se antecipando e querendo tirar o corpo fora, eles se aproximam de Jesus e já dizem, Senhor, está ficando tarde, dá uma olhada aí no relógio, Senhor. Despede esse povo logo para eles irem embora, senão a gente vai arrumar para a nossa cabeça. E meus amados irmãos, o segundo grande desafio em tempos de Covid é de nós não sermos indiferentes. Não podemos ser indiferentes. Sabe por que não podemos ser experientes? Porque o que nós estamos atravessando e essa situação a que nós estamos sendo submetidos faz parte de um projeto maior de Deus. Eu quero que você saiba que se você é salvo, se você crê no Senhor Jesus como sendo o teu único e suficiente Salvador, Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus quer aproveitar essa situação para te dar experiência, para me dar experiência, para nos experimentar. É o que o versículo 6 diz, ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ainda guardando o texto de João, vai comigo para o que está escrito lá em Romanos. Eu quero que você veja comigo o que está escrito em Romanos 5, versículos 3 a 5. Olha o que diz em Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós devemos nos gloriar nessas tribulações, porque as tribulações trarão para ti paciência e trarão para ti experiência. Nós estamos sendo experimentados por Deus. Como reagiremos como igreja nesses tempos? Como você tem reagido? Como nós estamos, irmãos, nos saindo diante de toda essa situação? Primeiro grande desafio da Covid é nós não perdermos a compaixão. Talvez você esteja perdendo a sua compaixão. Você esteja olhando com olhos tortos para as pessoas. Você tem visto para as pessoas dizendo, já vem para querer se aproveitar mais uma vez de mim. Nós não podemos perder a compaixão, não podemos perder a misericórdia, porque Deus é compassivo para conosco, Deus é misericordioso para conosco, e não importa, cada um prestará contas a Deus. O que nós não podemos é perder nesses tempos a compaixão. Em segundo lugar, não podemos ser indiferentes. Nós não podemos dizer que eu não estou nem aí. Não podemos falar, despede a multidão. Não podemos falar, não tem como resolver isso. Eu não tenho condições. Não podemos ser indiferentes. A Bíblia diz que você e eu temos que ser sal da terra e temos que ser luz do mundo. E é nesse tempo que temos que fazer a diferença. Por isso que o Senhor já sabe o que Ele quer fazer, Ele já sabe o que quer realizar, mas Ele quer te experimentar, Ele quer me experimentar, Ele quer nos experimentar como igreja. Por isso o terceiro desafio é não perca a oportunidade de aprender de Deus nesses dias. Eu tenho sempre dito a vocês, ou a gente vai sair pior, ou a gente sai melhor. Porque essa pandemia vai revelar o que está no seu coração. Esses momentos vai botar para fora o que está no teu coração. A Bíblia diz que todas as coisas ruins procedem do nosso coração. Ou a gente bota o nosso coração agora nas mãos do Senhor, para dizer, Senhor, me usa. Eu não quero perder a oportunidade de, sendo experimentado por Ti nesses dias, a realmente, ó Deus, ser um instrumento
em tuas mãos. O terceiro desafio é que essa pandemia não passe e você não tenha aprendido de Deus e não tenha obtido mais experiência para a tua vida espiritual. Continuando o texto, o nosso amigo Filipe, no versículo 7, responde: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Mais uma vez eu digo, o Senhor não está perguntando se a gente tem dinheiro suficiente ou não. O Senhor não estava perguntando para Filipe quanto é que a gente tem juntando as nossas moedinhas. Será que tem como a gente, comprar um pãozinho pelo menos para cada um deles? Não é isso que o Senhor perguntou. O Senhor perguntou somente onde podemos. E se eu pergunto para vocês, onde é que eu posso comprar pão aqui em Bugaçu? Vocês vão dizer, você pode comprar pão na padaria, pastor. Ou pode comprar pão no mercado. E tem vários mercadinhos por aqui que vendem pão. A resposta óbvia é essa: onde eu posso comprar? E você me indicar onde. Mas sabe qual é o teu e o meu problema? É que diante das dificuldades, nós não conseguimos vencer a nossa ansiedade. E já começamos a antever os problemas. Quantas pessoas estão hoje ansiosas e já pensando no amanhã? Como é que vai ser amanhã? Ai meu Deus, eu estou até com medo de dormir, porque eu vou ter que acordar amanhã, e aí eu não vou ter como pagar diversa conta, eu não vou ter como fazer determinada coisa, e a gente começa a antecipar os problemas do mês que vem, do ano que vem. O Senhor Jesus disse: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Basta cada dia o seu mal. A quarta lição que você e eu precisamos aprender em tempos de Covid-19 é que nós precisamos vencer a ansiedade e saber que temos que ver cada dia, cada dia. Não adianta a gente deitar pensando no amanhã. Se nós hoje estamos conseguindo concluir esse dia, louvado seja Deus, agradeça a Deus, levante um hino de louvor a Deus, deixa o amanhã chegar. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vença a ansiedade. Para de se preocupar com o amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Onde compraremos? Ah, Senhor, não importa saber onde. O que eu quero é que o Senhor saiba que eu não tenho dinheiro. Nós não temos. E era lógico até a preocupação do nosso amigo Filipe. Sabe por que era lógica? Pensa bem. Ele está dizendo, 200 dinheiros de pão não seria suficiente para que cada um deles pudesse pegar um pouquinho. Um dinheiro era uma medida equivalente a um dia de trabalho. Para a gente arredondar, meus irmãos, vamos botar aí, tá? Vamos botar que um dia de trabalho fosse R$100 hoje na nossa moeda. 200 dinheiros vezes R$100 daria R$20.000. Ele está dizendo, olha, R$20.000 não seria suficiente, não bastariam para que cada um deles tomasse um pouco. Ele está antevendo, porque a Bíblia nos diz que havia aqui 5.000 homens, cerca de 5.000 homens. E vamos adotar que esses homens fossem a linguagem generalizada, seres humanos. Porque eu sei que normalmente os homens eram numerados, as mulheres e as crianças não. Então, se a gente trata de 5.000 homens, imagina que tem mais mulheres e crianças aqui no meio. Mas vamos aqui pelo melhor dos caminhos. Vamos imaginar que fosse 5.000 pessoas. Bota 20.000 dividido por 5.000. Dá quanto? Dividiu? 4. Vezes 5? 20. R$4. Ele está falando, a gente vai ter aqui R$4 para cada uma dessas pessoas. Será que dá para alimentar todo mundo com R$4? E agora, o que eu quero te chamar mais atenção ainda, é que se a gente tivesse 20.000 aqui, hoje, eu acredito que o nosso amigo Filipe estivesse pensando nisso. Rapaz, a gente precisa de uns 20.000 para alimentar esses 5.000. 20.000 dividido por 12? Por que 12? Quantos apóstolos eram? 12. 20.000 por 12 dá 1.666 e alguma coisa. Estou fora. Eu vou dar R$1.600 para alimentar esse povo que está seguindo Jesus por interesse. Esse povo aqui que veio para cá porque quis. Eu estou fora, não estou nem aí.
Senhor, não conta comigo. É lógica a preocupação deles. Talvez eles não tivessem mesmo o dinheiro. E a ansiedade já antevê o problema. A gente não tem grana, não adianta nem querer ir na padaria, porque a gente não tem grana. E talvez essa é a sua realidade. Eu não tenho como saldar os compromissos que eu tenho que saldar nessa semana. Eu não tenho como comprar o que eu preciso comprar essa semana. E a ansiedade faz com que você fique cego e não consiga enxergar que tem alguém que está contigo. E é alguém que desde o começo está colocando a mão no teu ombro e está dizendo, como é que a gente vai resolver isso juntos? Mas a gente esquece que Ele está junto com a gente. E a gente acha que nós estamos sozinhos nessa parada. Por isso, o quarto desafio, eu repito mais uma vez, vença a ansiedade. Basta cada dia o seu mal. Mas continuando a leitura, chega aqui o André agora na história, no versículo 8. E no versículo 9 o André diz, olha Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Senhor, tem aqui até, olha, um menino está aqui oferecendo para a gente 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas Senhor, ô criança ingênua, ô menino tolo, está achando que com 5 pães e com 2 peixes a gente pode alimentar essa multidão. Sabe o que o Senhor está querendo ensinar para ti e para mim? É que nem eu e nem você podemos desprezar o que nós temos em nossas mãos. Talvez nesse tempo você esteja desprezando a si mesmo. Esteja dizendo como eu sou inútil. Por que eu não me precavi? Como que eu não consegui antever? Por que eu não guardei as minhas reservas? Eu sou um miserável, agora tudo isso é por minha culpa. Talvez você está se culpando, olhando a sua família, quem sabe passando agora por algumas dificuldades. Talvez você esteja se achando pequeno e inútil. E talvez você esteja desprezando o que você tem em suas mãos. Eu quero que você saiba que sempre foi do expediente de Deus usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Usar as coisas vãs e desprezíveis desse mundo para confundir as que são. Usar as coisas loucas desse mundo para transtornar as sábias. Tem muita gente com toda a sua cultura, com toda a sua inteligência, com toda, a sua estratégia, e hoje se afundando. E Deus tem usado gente humilde e pequena para fazer coisas grandes. Essa igreja aqui em Embu-Guaçu, aos olhos dos homens, é pequena, é desprezível. É um prédiozinho abaixo do nível da rua, colocado numa rua sem saída. Mas essa igreja pequena e desprezível aos olhos dos homens tem feito coisas grandes. Deus pode te usar. Deus usou o pequeno Davi para arrebentar com um gigante. Deus usou uma pequena nuvem desprezada, quando mediam, olha, essa nuvem não tem 1 palmo, para trazer uma grande chuva. Deus usou uma pequena serva na casa de Naamã, para levar a cura e a transformação daquele general. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Não se despreze. E não despreze aquilo que você tem em suas mãos, mas deposite isso que você tem em suas mãos, nas mãos de Deus. Porque com Jesus, o pouco se torna muito. Com Jesus, o pouco se torna mais do que suficiente. A pequena moeda daquela viúva valia mais do que as pomposas ofertas daqueles fariseus que passavam por ali todos os dias, depositando suas gordas ofertas naquele gasofilácio. Deus quer fazer coisas grandes das coisas pequenas. Por isso, o 5º desafio é: não despreze
despreze o que você tem em suas mãos. Não despreze o que você tem em suas mãos. Esse é um grande desafio para nossas vidas. E quando a gente não despreza o que a gente tem em nossas mãos, a gente precisa saber que isso nas mãos de Deus se torna muito. É por isso que no versículo 10, Jesus Cristo dá uma ordem. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Eu acho interessante que Jesus sempre vai nos dar um comando. Jesus sempre vai nos dar uma ordem. E o milagre, a manifestação da graça de Deus vem sempre em obediência. Mais uma vez, vocês devem estar cansados de ouvir o pastor pregar do púlpito dessa igreja que meia obediência é desobediência, que obediência tardia é desobediência, e que nenhum tipo de boas intenções vai te eximir de obedecer ao Senhor. O Senhor deu uma simples ordem. E qual foi a ordem? Mandai assentar a todos. Mandai assentar. Será que nós nos assentaríamos? Será que nós, depois de ver o dia entardecendo e ver que nada aconteceu, de ver que não chegou nenhuma moto de entrega de pizza, e hoje o que mais você vê é correndo essas motos por aí, né? É Rapid Food, é Food não sei o que, é tantos foods hoje, entregadores de comida. Mas aí você está lá naquele momento, 5.000 pessoas, olha para cá, olha para lá, não chega nenhum caminhão para entregar comida, não chega ninguém, você não viu nenhum movimento de ninguém saindo para ir buscar alimento. Aí chega o Senhor ainda e fala, no final dessa tarde, assentem-se. Será que nós nos assentaríamos? Ou será que nós não estaríamos já dando no pé e falando, olha, deixa eu ir ver se eu acho alguma coisa em outro lugar, porque desse mato não sai cachorro não. O Senhor sempre vai nos dar uma ordem, e às vezes as ordens parecem que são meio confusas, às vezes as ordens parecem ser até absurdas, às vezes as ordens que o Senhor vai nos dar parece que não tem nenhum tipo de lógica. Mas quando o Senhor fala, vai, nós temos que ir. Quando o Senhor fala, fica, nós temos que ficar. Nós temos que ter um coração sempre pendente a obedecer às ordens do Senhor. E se você está lutando e relutando contra as ordens e os mandamentos do Senhor nessa palavra, eu lamento te dizer que você vai continuar tropeçando e dando cabeçadas na tua vida. Porque se você quer um milagre na sua vida, o milagre exige obediência. Quantas vezes eu tenho que mergulhar aqui? 7 vezes. Não adianta mergulhar 6, que nada vai acontecer. E Naamã mergulha 7 e sai curado. Aqui o Senhor dá só uma ordem: mande o povo assentar. Parece lógico. Para que nós vamos sentar? Mas a Bíblia diz que assentaram-se, pois, os homens. Hoje o Senhor está te dando ordens claras nessa palavra. Eu não sei o que Ele está mandando você fazer. Talvez você está com a tua mão fechada, quando você deveria estar abençoando. Talvez você esteja trancado na tua casa, quando o Senhor está dizendo, liga para alguém, reconcilia-te com teu irmão. E você está brigando com isso. Talvez o Senhor está falando, estende a sua mão, e você está recolhendo a sua mão. O Senhor hoje só mandou, assentai-vos. E eles se assentaram. Se eles não se assentassem, nada iria acontecer. Mas eles se assentaram. E eu quero que você aprenda esse 6º desafio. E o 6º desafio em tempos de Covid-19 é: obedeça a Deus, ainda que pareça ser ilógico. Obedeça a Deus, ainda que pareça não ter lógica nenhuma. Se Deus mandou, obedeça. Eu tenho sempre falado aqui para o pessoal, às vezes tem muita gente com dificuldade de dormir
durante esse tempo de pandemia. Às vezes acorda de madrugada, vai ligar Netflix e vai assistir séries. Tem gente que já está acumulando aí, já assistiu todas as séries possíveis de Netflix. Se o Senhor está te acordando e te despertando de madrugada, talvez Ele queira que você vá orar e interceder pelos teus irmãos. Se o Senhor está te mandando, vai e socorre, não pense duas vezes. O Senhor Jesus aqui não pensou, desses 5.000, eu só vou ajudar quem de fato veio com um coração sincero. Para o Senhor não interessa. Para o Senhor interessa ser compassivo e obedecer à ordem do Pai. E para nós o que importa é obedecermos à ordem do Pai. Por isso o desafio é: obedeça a Deus. Ainda que pareça não ter nenhum tipo de lógica, obedeça a Deus. Jesus, no versículo 11, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quando a gente obedece ao Senhor, o milagre vem. E o milagre vem porque Jesus nos dá uma tremenda lição. Toma aquilo que você diz que é desprezível e que está nas suas mãos e que você tem desprezado. Entrega nas mãos de Jesus e dê graças. Agradeça pelo que você tem. Pare de murmurar. Pare de reclamar da vida. Nesse tempo, quem tem, meus amados irmãos, tem que ter graças e dar glórias a Deus. Não despreze, não murmure. Deixa o queixume de lado. Mas pegue o que você tem e agradeça a Deus, porque foi isso que Cristo fez. Deu graças a Deus pelos 5 pães e pelos 2 peixes. E nos ensina que o grande desafio nesses tempos de Covid-19 é nós darmos graças a Deus pelo que nós temos. Tenha um coração grato a Deus. Agradeça a Deus pelas mínimas coisas. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando nós damos graças pelo pouco que nós temos, o Senhor do pouco faz muitos, porque a Bíblia nos diz que foi distribuído para todos. E o versículo 12 diz: quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Você consegue imaginar que de 5 pães e 2 peixes, uma multidão de 5.000 pessoas foi alimentada e ainda sobrou? Você consegue imaginar? E é isso que o Senhor fez. E é isso que o Senhor faz quando nós obedecemos e quando nós temos um coração grato. Por isso o 7º desafio é: dê graças a Deus por tudo que você tem, por tudo que o Senhor te tem dado. E o 8º desafio está junto, que é: não desperdice. Não desperdice. Uma das coisas que mais dói no nosso coração é saber que a gente tem gente passando fome e a gente não está ensinando os nossos filhos a não desperdiçar. A gente tem gente dependendo muitas vezes de uma ajuda. Se você der para ele, quem sabe, um pouco de comida, aquilo para ele vai ser a salvação da sua vida. E nós temos gente desperdiçando nesses dias, fazendo pouco caso. Jesus nos dá uma lição dizendo: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Não desperdice. Não desperdice. Se hoje está te sobrando, amanhã talvez vá te fazer falta. Não desperdice. E a tremenda lição que eu acho em tudo isso, e é só suposição, tá? É que eles recolheram no versículo 13, do que sobrou, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada e dos peixes que sobraram.
12. Por que será que sobraram 12 cestos? 12. O que te faz lembrar esse número 12? É isso mesmo. Tinham 12 homens aqui incrédulos, 12 homens que haviam convivido com Jesus até então, 12 homens que já tinham experimentado a transformação de água em vinho. Quantidade para Jesus não era dificuldade, porque Jesus, quando um vinho tinha acabado, ele fez e transformou água em vinho. Para Jesus não tinha dificuldade, Jesus já tinha ressuscitado mortos, Jesus já tinha promovido uma pesca maravilhosa quando ninguém tinha pescado nada. Tanto que as pessoas que não conviviam com Jesus, acreditavam mais em Jesus do que os próprios discípulos. Porque o texto nos começa apresentando que grande multidão o seguia porque via os sinais e acreditava nos sinais. E Jesus convivia com 12 homens incrédulos dos milagres de Jesus. E cada um teve que voltar para casa com um cesto cheio de pães e peixes, para a vergonha deles mesmos. Em que pé você está? Nós estamos juntos no mesmo barco, irmãos. Estamos atravessando essa Covid-19. Deus tem aqui claramente para a gente 8 desafios. Primeiro desafio: não perca a compaixão. Segundo desafio: não seja indiferente às necessidades. Terceiro desafio: não perca a oportunidade de ter experiências de aprender com Deus durante esse tempo. Quarto desafio: vença a sua ansiedade. Saiba que basta a cada dia o seu mal. Quinto desafio: não despreze o que você tem em suas mãos. Deus faz coisas grandes das coisas pequenas. Sexto desafio: obedeça a Deus nesses tempos, ainda que pareça não ter lógica. Obedeça. O Senhor deseja pessoas obedientes. Sétimo desafio, dê graças a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça, por mínimo que seja. Não murmure. E por último, não desperdice. Que você possa ser um veículo de bênçãos. Com as coisas que às vezes nós estamos desperdiçando e desprezando, nós podemos abençoar e abençoar muitas vidas. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Meus amados que aqui estão, que ouviram essa mensagem. Se você é salvo, espero que Deus tenha tocado ao seu coração. E que você aprenda nesses desafios e coloque-os em prática na sua vida. Mas talvez alguém nos ouviu nessa noite e ainda não confiou a sua vida a Jesus Cristo. Você pode hoje firmar um pacto com Ele. Você pode hoje entregar o seu coração a Ele. Você pode hoje estar disposto a ir até Ele, não movido por um interesse, como parte dessa multidão foi até Jesus. Mas você hoje pode ir até Jesus, para reconhecer que é um pecador, e que quer que Ele transforme a sua vida por completo. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que tal você hoje trilhar por esse caminho? Que tal você hoje entregar a sua vida a esse Jesus? Que tal hoje crer nessa verdade? Aí mesmo, se você ainda não se decidiu por Jesus, se tem relutado, faça uma simples oração dizendo: ó Deus, eu reconheço que sou um pecador.
tenho buscado a solução em tantos outros lugares, mas hoje eu descobri que eu preciso entregar não somente o que eu tenho nas mãos de Jesus, mas eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Entra no meu coração, Jesus. Perdoa os meus pecados e me dê uma nova vida. Entregue-se a Ele. E não deixa a gente ficar sem saber da tua decisão. Compartilhe aí conosco. Quem sabe você quer uma oração, quer um aconselhamento. Nós estamos à disposição para te ajudar.